Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a visão sistêmica ou então a constelação familiar podem estar diretamente relacionados a processos judiciais. Você já parou para pensar enquanto um processo judicial pode estar sendo influenciado por uma crença, por algum desalinhamento sistêmico, por alguma codependência que ainda exista entre as pessoas e a ressonância que elas emitem para a manutenção de um processo? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Imagine que a maioria dos processos judiciais que tem por aí estão lidando com conflitos entre pessoas. A gente sabe que um processo ou outro, a gente está falando de juros bancários, a gente está falando de algumas questões que elas são ainda maiores, porque nós estamos falando de uma instituição, por exemplo, as instituições financeiras, assumindo um padrão de comportamento que atinge várias pessoas. E aí a gente está tendo um olhar até mais coletivo, né, de quantas pessoas acabam se ligando a um pensamento de uma instituição financeira e se tornando codependentes dela por muito tempo, certo? E aí a gente gera demandas judiciais que vão manter essa codependência ainda por mais tempo, tá? Mas vamos voltar um pouquinho para conflitos pessoais. Então, grande parte das demandas do judiciário hoje estão falando de conflitos entre sócios, conflitos entre casais no momento de separação, conflitos familiares, quando a gente está falando de inventário, de herança. E aí, quem nunca ouviu falar de, meu Deus, o inventário está demorando mais de 10 anos para terminar. Nossa, os bens estão todos presos, a gente não consegue liberar, a gente não consegue colocar os bens à venda. E tudo isso tem também uma influência sistêmica por trás. E o que seria essa influência sistêmica? Se a gente está tendo um olhar de que nós não somos seres isolados, então a visão sistêmica traz isso, de que nós influenciamos pessoas e pessoas nos influenciam o tempo todo. Então eu vou trazer o exemplo do inventário. Quando existe o falecimento de um membro da família, vamos imaginar ali quantas pessoas estavam ligadas a essa pessoa falecida, com cobranças, com mágoas, com todo tipo de situação que ainda vai gerar uma relação apesar da pessoa ter falecido, gente. Então, vamos pensar aí um pouquinho sobre isso. A pessoa se vai, mas o que ela deixa é a única coisa que ainda está representando. Então, essa pessoa, apesar dela já ter ido embora, o que ela traz, né? Ela está mantendo a relação com os outros familiares a partir dos bens que ela deixou. E isso é algo muito importante, porque se esses bens estão representando algo para os familiares, então, essa pessoa foi injusta comigo, aquele meu tio, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão. E eu não aprovei atitudes que essa pessoa teve na vida dela. E aí eu sinto que ela me deve algo. Por exemplo, tá? Então eu tô trazendo um exemplo para vocês. Se eu sinto que essa pessoa tá devendo algo para mim, eu vou ficar emitindo ali, emanando aquela relação para ela se perpetuar, porque eu continuo cobrando. Só que eu não sou única, existem outros herdeiros. Então, quanto mais herdeiros, você também pode ouvir falar aí, quanto mais herdeiros no inventário, mais demorado ele fica. Por quê? Cada um tinha a sua relação com aquela pessoa. E isso, sistemicamente, vai ser transferido para os bens dessa pessoa e aí a relação fica muito dificultosa. Por isso, tantos e tantos inventários ficam anos a fio sem solução. E, magicamente, quando a família consegue se ajustar de alguma forma, né? Então começa a existir acordo, as brigas vão se ajustando, vão se acalmando, a tendência é que o inventário consiga finalizar. E isso é para grande parte das demandas judiciais. Então, se você pensa em questões de divórcio e separação, questões de guarda de filho, muitas vezes este casal que está se separando tem as suas mágoas um com o outro, né? E transfere tudo isso para o processo, transfere isso muitas vezes para a guarda da criança, que é uma questão muito importante que a gente vai falar em outro vídeo, inclusive sobre alienação parental. Então, quanto é que eu estou colocando no meu filho
a carga emocional da minha separação, da minha relação com o meu parceiro ou com o meu ex-parceiro. E aí, quando vai haver guarda, pensão, tudo isso, a gente vai inconscientemente transferindo para o processo e muitas vezes até para o advogado, né? A responsabilidade para resolver todas aquelas mágoas, todas aquelas dores que estão mal resolvidas. E é claro que se isso acontece, os processos vão durar sem fim e muitas vezes você vai passar 10 anos tentando se separar e não consegue se separar. Quantos e quantos relatos a gente tem sobre isso? Então, nós temos o costume de culpar o judiciário e o judiciário tem a sua responsabilidade sim sobre os processos, mas a gente tem que dar um passinho para trás e começar a raciocinar sobre o seguinte: por que será que a separação de uma pessoa demora, por exemplo, 6 meses, 1 ano e de outras pessoas demora 5 anos, né? 10 anos? Sendo que muitas vezes esses processos estão na mesma cidade. Então eu estou aqui em Taubaté, né? A gente tem hoje 2 varas da família aqui, vários processos tramitando nessas varas da família. Tem processos que duram 6 meses, tem processos que duram 6 anos, falando da mesma coisa. Então, existem fatores além de somente o que a gente fala da morosidade do judiciário, de processos ficarem paralisados ou não por muito tempo. Isso é uma questão do judiciário, mas a gente tem que olhar para a nossa questão também. E se a gente começar a pedir para nós mesmos, né, você que pode estar passando por um processo que parece não ter fim, pense em como você pode contribuir com essa solução. Porque o mais importante para a gente olhar nisso é o seguinte: quando a gente leva um conflito para o judiciário, a gente precisa ter aquela visão de que o conflito é nosso. E o judiciário, ele está trazendo a lei para ajustar um conflito, para tentar uma resolução de um conflito que você não conseguiu, mas o conflito continua sendo seu. Então você é sempre o promotor da solução, junto com, obviamente, as outras partes que estão envolvidas. Então, quando existe uma abertura para que talvez aconteça uma conciliação, para que possa se ter um jogo de palavras em que um consiga entender o que o outro está expondo, né? Que exista abertura. Quando existe essa abertura, a tendência é que haja uma resolução. Inclusive, é possível fazer acordo a qualquer momento do processo, né? Então, até mesmo quando você já passou de fase de audiência de conciliação, se houver essa abertura, é possível ainda se estabelecer um acordo. Então, se você está passando por isso ou conhece alguém que está nesses entraves, a minha dica para tudo isso é: olhe quais são os fatores que estão envolvendo o conflito, além do processo. Então, qual é a sua parte de responsabilidade que ainda está mantendo essa codependência, talvez, ou a responsabilidade também que vem das outras partes. E aí existem movimentos que podem ser feitos, inclusive uma constelação familiar, para poder trazer uma visão diferente. Então, se você não tem clareza sobre esse assunto e fala: pô, mas eu tenho um processo de muito tempo, nem imagino o que pode estar influenciando esse processo a não finalizar. A constelação familiar pode ajudar nisso. Então você pode trazer na constelação processo, e muitas pessoas não sabem disso, que a gente pode constelar processos judiciais. Então é uma das ferramentas que pode te ajudar. O importante é: tenha consciência de todos os fatores que estão envolvendo o problema que você tem hoje. Não jogue a responsabilidade apenas para um fator ou somente para o judiciário. Enxergue além. Procure ter mais consciência sobre o seu conflito. Esse é o recado que eu deixo hoje aí para você.